Olá pessoal, muito bem-vindos. Meu nome é Vinícius Bonisson e hoje a gente vai falar mais uma vez de um parasita que tem causado muitos problemas na nossa sociedade, na nossa família, na nossa saúde em geral. Então, antes eu vou contar uma história para vocês. Então, assim, eu escutava esse negócio de parasita, tem até uma série de TV falando parasitas assassinos. E eu falava assim, isso aí o pessoal está exagerando nessa história. E nunca dava bola muito para esse tipo de estudo. Estudava muito microbiota, bactérias invasivas, vírus invasivos, mas vermes, eu sinceramente vou falar para vocês, eu tinha um preconceito com isso, um conceito formado de que isso era um exagero de um pessoal que colocava isso como causa para todos os problemas. E, literalmente, um dia eu falei assim, poxa Vinícius, mas você precisa ter humildade intelectual, que uma das prioridades, um dos pilares em se ter humildade intelectual é se interessar por assuntos que você não conhece profundamente, para depois você ter um conceito. Então, preconceito é um conceito pré-formado de algo que você não estuda profundamente, que você não conhece. E aí eu comecei a ler artigos científicos sobre o tema. E um dos artigos que eu encontrei foi um artigo muito interessante, produzido na Bahia, numa cidade chamada Camumu, onde se fala de um parasita chamado Trichuras trichiurus, que é a tricuríase. E aí me surpreendo com a informação. Esse estudo avaliou 212 pessoas, metade homens, metade mulheres, entre 20 e 49 anos de idade. Essa era a idade das pessoas, homens e mulheres com essa idade. E o resultado foi que o verme mais prevalente foi a Trichuras trichiurus. O segundo dado que eu encontrei, que quase 3/4 da população mundial são parasitados por esse verme. E um dado extremamente importante que eu também vi foi o seguinte, que o exame de fezes não serve para diagnóstico. E qual é o grande problema desse parasita? As nossas crianças. E a gente sabe que as crianças são muito mais susceptíveis a parasitas, a vermes, do que os adultos, porque eles brincam na terra, eles colocam a mão na boca, eles não têm uma consciência, eles não têm a capacidade de entender a importância de se ter um mínimo de higiene, não colocar a mão suja na boca e tudo que a gente sabe que eles fazem. E aí o que esse verme ele faz? Esse verme ele é assintomático em muitas pessoas, ele não aparece, o exame de fezes não serve como diagnóstico. Então esse verme ele traz uma série de problemas, principalmente para as crianças, relacionado com baixo crescimento, relacionado com baixo peso, inclusive ao nascer, e o mais importante, obesidade na vida adulta. E o tratamento padrão com ivermectina não é melhor do que o placebo. Se você der ivermectina e der placebo, você não resolve o problema. É a mesma taxa de cura, ou seja, muito baixo. E se você der um ciclo de albendazol, que é um outro tratamento padrão, por 3 dias você cura 34% das pessoas. Esse tratamento ele é eficiente em reduzir a quantidade de parasitas. Em 96% das pessoas existe uma redução dos parasitas, mas não existe a cura. Aliás, o tratamento químico tem uma baixa taxa de cura, ao contrário do tratamento natural. E aí eu falo para vocês, o melhor medicamento para tratar vermes, sem dúvida nenhuma, ao meu ver, na minha opinião, baseado na minha experiência, porque depois que eu tive a humildade de pesquisar sobre isso, de entender sobre isso, eu vi que isso não era algo que estava sendo exagerado, pelo contrário, eu acho que a gente fala pouco sobre isso,
Por isso que a gente está fazendo uma série de vídeos no canal falando de parasitas, onde esse verme ele tem uma baixíssima taxa de cura com o tratamento artificial, e aí eu considero o óleo de alho. Aliás, o óleo de alho junto com outras plantas que a gente vem falando aqui. Então, cada vídeo eu estou falando de uma planta. Então, hoje eu vou falar do óleo de alho e hoje eu vou falar de uma planta também muito importante, que é a dormideira, que está dentro de vários protocolos. Eu não vou citar protocolos, tá? Esse vídeo é um vídeo informativo. Ele não tem o objetivo de vender nenhum tipo de medicamento, não tem o objetivo de fazer nenhum tipo de propaganda, apenas informar vocês a importância de quê? De você fazer uma desparasitação natural de tempos em tempos. Ah, Vinícius, quanto tempo? Ah, vou falar 1 ano, vou falar 6 meses, vou falar 2 anos. Não tem um dado, mas o importante é você olhar para a criança e ver sinais muito sutis. Por exemplo, a criança começa a fazer umas carinhas feias à noite, começa a babar à noite, começa a se queixar de uma dorzinha abdominal de vez em quando, a criança para de ganhar peso. Ok? A criança teve contato com a natureza por muito tempo, foi num sítio, ficou 1 semana lá no sítio fazendo bagunça. E o mais legal, que é o mecanismo de transmissão desse verme. Então, o que acontece com esse verme? Ele é parecido com o oxiurus. Ele dá uma coceirinha no ânus, só que ele dá uma coceirinha no ânus quando a pessoa está dormindo. Ela não percebe que coça o ânus. E o ovo dele fica grudado nas fezes. E a pessoa vai dar uma coçadinha quando está dormindo, às vezes até por dentro da roupa, de forma inconsciente, coça, e aí depois ela segura o celular, depois segura um objeto, depois segura um corrimão, depois segura uma maçaneta, e aí vem você lá, pega esse objeto, e depois você vai passar uma folha de um livro, coloca essa mãozinha e você está infectado por esse verme. Então hoje se sabe que esse verme ele é muito prevalente e ele seria muito mais prevalente se a gente fizesse os exames específicos de sorologia para ele. Mas você não precisa ficar fazendo exame de sorologia, você precisa fazer um tratamento natural que dura no máximo 30 dias, onde você vai escolher algumas plantas. Você pode escolher isso pela experiência, você pode escolher isso por biorressonância, você pode fazer os exames de fezes, você pode ir pela clínica, não interessa. O importante é que eu, um médico convencional, eu sou especialista em clínica médica, sou especialista em endocrinologia, sou especialista em endocrinologia pediátrica, fiz residência dessas 3 especialidades, tá? Tenho a medicina convencional, não ataco esse tipo de medicina, pelo contrário, mas existem lacunas, existem falhas, assim como existem falhas em você, existem falhas em mim, existem falhas em todos os sistemas, porque os sistemas eles vão melhorando. E uma falha, sem dúvida nenhuma, é buscar a cura, conectar essa pessoa com a vida e não com a doença. Então, se você está conectado com a doença, você não entende a importância da alimentação saudável, do exercício físico, comer comida de verdade, criar uma rotina de bons pensamentos, boas emoções, não ficar preocupado, não ficar se sentindo culpado, não ficar com medo, não ficar hiperpressionado. Então, tudo isso gera um quadro de adoecimento que a medicina convencional não consegue olhar de uma forma direta e ajudar as pessoas a resolverem a raiz do problema. E uma das raízes dos problemas é o intestino, inclusive com vírus, com bactérias e principalmente vermes que estão atrapalhando a nossa vida. Se você está vendo esse vídeo, tá? E gostou do conteúdo, gostou dessa informação, desse verme que eu, por exemplo, eu tenho 21 anos de formado, é difícil para eu lembrar tudo que eu estudei, porque já se fazem muitos anos que eu me formei. Mas eu não me lembro na disciplina de infectologia estudar esse verme em específico ou esse verme ter caído na prova. Então é um verme que a maioria dos profissionais desconhecem a existência. E esse estudo, que é um estudo que pode ser transportado para outras cidades, porque a Bahia é um estado que relativamente próximo com o Rio de Janeiro, próximo com São Paulo, tem um clima parecido, tem um estilo de vida parecido, e nessa comunidade, que é uma comunidade meia rural, meia urbana, é uma cidade pequena do interior, que é onde existe o Quilombo dos Palmares, eu já fiz um vídeo sobre isso,
mas não com a profundidade, não com esse storytelling todo, que é o que é legal, né? A gente contar uma história e ensinar as coisas para as pessoas, não dessa forma. Então, assim, e aproveitando esse gancho, né, de todos os parasitas que a gente vem falando essa semana, por favor, compartilhe o vídeo, curta, ative o sininho do canal, se inscreva, para que a gente possa o quê? Passar informação de qualidade que vem de um profissional que você pode confiar, sem dúvida nenhuma, e o mais importante, você aprender cada vez mais sobre saúde, sobre os organismos que podem estar habitando o seu intestino e fazendo mal para a sua saúde. Um abraço, eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.